Prazer, tudo bem? Beleza. Você vai dar uma saudação inicial como presidente da Contrax, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Comércio e Serviço, não é isso? Estamos no ar. Isso, da CUT. Comércio e Serviço da CUT. Boa tarde, internautas. Meu nome é Pedro Castro, eu sou jornalista, assessor de comunicação da FENATRAD, Federação Nacional das Trabalhadoras do Comércio. Estamos, nesse momento, começando a live alusiva ao Dia Nacional da Trabalhadora Doméstica. Gostaríamos, de, em primeiro lugar, agradecer aos seguintes parceiros: Federação Internacional de Trabalhadores Domésticos, FIT, Fundação Ford, ONU Mulheres, OIT, Contrax, Solidarity Center. Um abraço especial para Jana Silverman, diretora de programas do Solidarity Center AFL-CIO no Brasil e Paraguai. As trabalhadoras domésticas representam milhões de brasileiras. Elas são uma força na economia do país e cuidam dos lares de milhões de brasileiros. Eu, em nome com autorização da Federação Nacional dos Jornalistas e do Sindicato de Jornalistas do Estado da Bahia e do Sindicato de Jornalistas de todo o Brasil, gostaria, em nome dos jornalistas do nosso país, parabenizar todas as trabalhadoras domésticas pelo seu dia. Estão participando dessa live Creuza Batista, secretária-geral da FENATRAD. Por favor, fala aí, Creuzinha. Olá, Pedro. Creuza Oliveira. Creuza Luísa Oliveira. Creuza Oliveira. Boa tarde a todos e todas que estão aí nessa live. É um prazer estar aqui. Gostaríamos de chamar também para uma saudação inicial José Ribeiro, oficial de geração de conhecimento para a promoção do trabalho decente da Organização Internacional do Trabalho, e a saudação do representante da OIT, e desde já a FENATRAD se sente muito lisonjeada com a sua presença. Boa tarde a todas as pessoas, a todos os trabalhadores e trabalhadoras domésticas do Brasil. Agradecer pelo convite, em nome da OIT, é uma honra participar desse evento. Gostaríamos de pedir também a saudação da assessora técnica, assessora jurídica da FENATRAD, e gostaríamos também que as companheiras da categoria fiquem muito atentas, porque ela vai fazer muitas orientações técnicas nesse momento que nós temos de auxílio emergencial e outros temas muito pertinentes à categoria. Olá, Milena. Olá, Pedro. Boa tarde a todos e todas. É um prazer enorme estar aqui, né? Estar na live promovida pela FENATRAD, com a ajuda de todos esses parceiros. Esperamos que a gente tenha um bom momento de discussão e de reflexão nesse dia que é significativo para a luta das trabalhadoras domésticas do Brasil. Essa live aqui, com vários companheiros e companheiras acompanhando, vamos já ler alguns comentários. A Thaís Magalhães Rosa, do Instituto Trabalho Decente, muito obrigado. A Quitéria Santos também, dirigente sindical das domésticas. A Erle Martins, a Tatiana Silva, muito obrigado pelo carinho. A audiência de vocês nos honra muito. E vamos começar a nossa live com a saudação inicial do presidente da Contrax CUT. É com você, Julimar Roberto. Bom, boa tarde aí a todos e a todas, especial aí a todas as domésticas aí e todo mundo que nos assiste nesse momento, né? Um abraço especial aí aos nossos palestrantes, né? Doutora Milena, o Zé Ribeiro, né, da OIT, a nossa querida Cleusa, né, eterna, né, parceira aí na questão das domésticas, e assim, um abraço especial à presidenta aí da FENATRAD, né, a Luísa. Não sei se ela não conseguiu entrar, parece que estaria também como palestrante aqui hoje. Pedro, parabéns aí para estar mediando, né, essa live. Claro, eu não podia deixar de citar também, parece que está aí nos bastidores ajudando, o jornalista aí da Contrax, o companheiro Leon. Mas, assim, as domésticas,
são trabalhadoras que aqui no Brasil, por muito tempo, aliás, até hoje, sofrem uma discriminação muito grande, certo? Por parte da sociedade, de uma parte da sociedade, claro que não por todo mundo. Tem ainda direitos menores do que os demais trabalhadores, né? Mas com a luta aí da FENATRAD, né? Nós conseguimos aprovar uma lei complementar se não me engano, 150, essa de 2015, né, que melhorou aí um pouco os direitos dos trabalhadores. Claro que não ficou do jeito que a Contrax e a FENATRAD e as trabalhadoras desejavam, né, que nós queremos os direitos iguais para as trabalhadoras domésticas, os mesmos direitos que os demais trabalhadores têm, as domésticas também deveriam ter. Felizmente, a gente não avançou muito, mas ainda são trabalhadoras muito discriminadas aqui no Brasil, né? Recentemente, a gente pode citar como exemplo a fala infeliz do ministro da Economia, o senhor Paulo Guedes, que acha que a empregada doméstica não tem o direito de ir à Disneyland, né? Acho que, né, fez um comentário horrível, né, e discriminatório em relação às domésticas. Naquele momento, a gente fez uma crítica, eu estava num debate no Senado, né, e fiz uma crítica em relação à fala do Paulo Guedes, né, naquele momento, porque isso é o mínimo que a gente vê que as domésticas passam. Você imagina um ministro, né, do governo falando essas coisas, o que ela não passa no seu dia a dia, né, no seu trabalho, na sua vida profissional. Claro que passamos por um momento muito difícil, momento de pandemia, e, infelizmente, a gente sabe como funciona, né? Ainda mais aqui no Brasil, com o governo e com o Estado que nós temos, que não se responsabiliza por nada, entendeu? Então, nesse momento do coronavírus, as empregadas domésticas estão sofrendo bastante, né, com demissões, né, e, obviamente, porque os trabalhadores com esse isolamento, muitos estão em casa, entendeu? Não estão chamando as diaristas ali para fazer o seu serviço e estão passando dificuldades. E o que a gente tem visto com esse pacote emergencial do governo é a dificuldade que o governo está colocando para se pagar aos trabalhadores, não só as empregadas domésticas, mas todos os trabalhadores, no modo geral. Lógico que as domésticas estão incluídas nisso. A gente está vendo aí pessoa que está há 20, 25 dias tentando receber o seu 600 ou 1.200 reais, que eu acho que daria a maioria das domésticas, entendeu? E quando é aprovado sai a aprovação, ainda fica mais, até hoje, várias pessoas, eu estou vendo, através de uma tal de uma senha que nunca sai, entendeu? Então, estamos passando por um momento difícil e as domésticas são muito penalizadas nesse ponto. Mas, assim, eu já me alonguei muito aqui na abertura inicial. Eu queria vir em nome da direção, de toda a diretoria da Contrax, entendeu? Parabenizar todas as domésticas por esse dia, entendeu? Sabe que vocês são um segmento muito importante dentro da nossa confederação. A gente temos um respeito profundo por cada trabalhadora doméstica, entendeu? Então, em nome da diretoria da Contrax, a Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio e Serviços da CUT, dá um parabéns especial para todas as domésticas do Brasil, tá certo? Essas trabalhadoras guerreiras, entendeu? E que merecem o respeito, mais do que o respeito de qualquer pessoa aqui do nosso país. Então, parabéns aí à doméstica pelo seu dia. Luiz entrou agora, minha querida. Ok, Julimar, muito obrigado. Nós gostaríamos de agradecer em nome de toda a categoria das domésticas do Brasil. Nossa presidenta, Luísa Batista, com sua luxuosa e honrosa presença, presidenta da Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas, estava com problema de conexão. Luísa, por favor, dá um salve aí para os internautas do mundo todo. Mas antes, eu gostaria de falar... Está chovendo, estão bombando os comentários. Nosso querido diretor Chico Xavier, a nossa querida Jana, do Solidarity Center, a Flávia Versosa, o Miss Som Bronx,
que nos lisonjeia com sua participação desde Washington, D.C., o Gilmar, a Vera Lúcia, o Cleuton Pereira, a Ana Goldani. Muito obrigado a todos. E agora com vocês, nossa presidenta Luísa Batista. Olá, boa tarde a todos e todas. É uma alegria estar nessa live, né, no dia 27 de abril, que é o Dia Nacional das Trabalhadoras Domésticas. É um dia que a gente tem para resgatar a nossa luta histórica, é um dia que a gente tem para comemorar, mas dizer que a luta agora, mais do que nunca, é uma luta que ela se ampliou, né? Porque hoje, com essa pandemia que está existindo no mundo, com essa quarentena, então, a luta para garantir o que conquistamos com tanto sacrifício, né, e com tanta dedicação daquelas companheiras que deram início lá na década de 30, hoje, para ser comemorado, para ser relembrado e para dizer que a gente tem que continuar mantendo a nossa luta. Querida Luísa, nós vamos começar agora, queridos internautas, o debate em si. Uma série de perguntas para os entrevistados que estão aqui abrilhantando essa live. E já vamos conversar com você, presidente. A Lei 150/2015 regulamentou a PEC das domésticas. Vamos recordar quais os direitos foram garantidos e gostaria que você opinasse. Qual a realidade da categoria depois de 5 anos deste marco legal conhecido em todo o Brasil como PEC das domésticas? Bem, para falar da PEC das domésticas, a gente não pode falar só da PEC. Eu acho que a gente tem que fazer um resgate da história, porque muitas pessoas acreditam que os direitos das trabalhadoras domésticas vieram com a aprovação da PEC, e não é. É mais de 80 anos de luta, né? E nesses 80 anos, nós temos o nosso primeiro direito conquistado, que é o direito que garante os demais, que é a carteira assinada. A Lei 5859 foi aprovada em 8 de dezembro de 1972, entrou em vigor em 8 de abril de 1973, e resgatar isso é importante para dizer para as pessoas que esse direito, ele não é uma coisa nova, ele não é um negócio que aconteceu agora, no século XXI. É uma luta que já vem desde o início do século XX, né? Quando a Laudelina fundou a primeira associação, e mais de 30 anos depois é quando conseguimos o primeiro direito. E ao longo de todo esse período, a gente vem lutando para ampliar os nossos direitos. Tivemos o FGTS opcional. Na Constituição de 1988, a gente conseguiu o salário mínimo na carteira, né, porque até então a lei garantia a assinatura, mas o salário era combinar entre as partes, não tinha a obrigatoriedade de assinar com o salário mínimo. Então, a Constituição de 1988 trouxe essa obrigatoriedade, garantiu 20 dias de férias e 13º, aviso prévio. Ao longo desse período, né, eu reconheço que eu não participei dessa luta, de todo esse tempo, né, porque eu não conhecia o sindicato, eu vim me inserir no Sindicato das Trabalhadoras Domésticas aqui de Pernambuco em 2006, quando eu voltei a estudar através de um projeto TDC, que foi ainda na gestão da companheira Creuza Oliveira, né, que é na realidade, ela é a grande mentora de tudo que a gente conquistou, porque foi na gestão dela que a luta ganhou o mundo, né? Passou a ser a nível internacional, quando teve a luta para a fundação da Colatral, aí depois veio a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, que abraçou a luta do trabalho doméstico, não só no Brasil, como no mundo todo, e dentro dessa luta, vieram também as conquistas. Veio a Convenção 89, né, em 2011, na 100ª Conferência Internacional do Trabalho, a companheira Creuza, com mais 5 companheiros, estava em Genebra, eu não fui, mas já estava também nessa luta, né, nesse período eu estava inserida já no sindicato, já estava na luta, e hoje a gente tem a emenda constitucional que foi aprovada em 2013, depois teve a regulamentação da Lei Complementar 150, mas mesmo com todas essas conquistas, as trabalhadoras domésticas, infelizmente, né, no momento, a gente tem esses direitos que a gente conquistou, com todo esse sacrifício, mas também a gente tem esse resgate histórico para fazer, e também dizer que, nesse momento, com esse golpe que houve em 2016, a retirada de direitos de toda a classe trabalhadora,
E nesse momento de pandemia, a gente realmente está vivendo uma quarentena a nível mundial e, com certeza, não seria diferente para as trabalhadoras domésticas, que sempre lutou para garantir algum direito. Hoje a luta é para garantir o pouco que conquistamos. E com essas medidas que o governo vem tomando, com certeza, para a gente não é uma coisa boa, né? Para a categoria das trabalhadoras domésticas não é uma coisa boa, mas também para toda a classe trabalhadora, a gente hoje está, digamos que, em nível de lutar para garantir o que tem. Eu acho que é toda a classe trabalhadora, não só a categoria das trabalhadoras domésticas. Muito obrigado, presidenta. A gente gostaria também de agradecer a participação, os comentários da Isabel Freitas, a Luísa Aciari, a Luísa Dantas, a Joana Pereira, a Jane Santana e Jair Jesus. Creuza Oliveira, desde o início da pandemia, desta horrorosa pandemia do coronavírus, esse acontecimento sem precedentes na história da humanidade, a FENATRAD lançou a campanha Cuida de Quem Te Cuida, que teve uma grande repercussão, inclusive nacional. Em que consiste a campanha Cuida de Quem Te Cuida, Creuza? Boa tarde a todas e todos que estão aí nessa live. É muito importante esse debate com pessoas tão parceiras como a OIT, como a Contrax, como a Milena, que é nossa parceira, o Pedro também, na comunicação, o Leon, que está ajudando aí, obrigado. E dizer assim, que a campanha que a FENATRAD lançou foi uma campanha para que conscientizasse e sensibilizasse os empregadores e empregadoras da importância de liberar suas trabalhadoras de irem ao trabalho, porque se ela se desloca para ir trabalhar, de casa para o trabalho, pegando ônibus, metrô, ela corre o risco de se contaminar e contaminar também as pessoas da casa que ela trabalha. Então, a FENATRAD fez essa campanha, cuida de quem cuida, né, de você, ou seja, que a trabalhadora doméstica, ela é cuidadora por natureza o tempo todo, cuidando das crianças, cuidando de todos da casa, e é importante que nesse momento de coronavírus, que essas trabalhadoras também tivessem liberada e não fosse para o trabalho, para que ela não se contaminasse e não contaminasse as pessoas que ela está trabalhando. E fez efeito em parte, porém a gente sabe que a sociedade ainda precisa muito de mudança de mentalidade. Nem todos os patrões e patroas liberaram suas trabalhadoras, mesmo com a campanha que a gente fez, com apoio de várias instituições que aderiram à campanha, também divulgando, mas infelizmente a gente sabe que não foi o geral, não houve assim uma adesão maciça, né? Porque nós sabemos como é a questão de quando se fala de liberar. Então, inclusive, algumas patroas até obrigando as trabalhadoras a irem trabalhar e ficar o tempo todo no local de trabalho. Inclusive, tinha algumas que ia de segunda a sexta, para o trabalho de segunda a sábado, e está ficando a semana toda, longe de sua família, longe da sua casa. Então, a ideia da campanha era que os patrões e patroas liberassem suas trabalhadoras para não ir trabalhar e garantisse o salário dela, principalmente as diaristas, que são as principais dependentes dessa diária, porque ela é que trabalha e com essa diária que ela mantém a família dela e ela própria, né? Então, a campanha era para isso, inclusive para que os patrões liberassem as diaristas e pagassem a diária dela sem ela estar indo para o trabalho para não correr o risco da contaminação, né? Nós sabemos, inclusive a gente está recebendo muita reclamação, muitas queixas das trabalhadoras diaristas, das trabalhadoras fixas, que as patroas estão mandando embora, sem pagar nenhum direito, e aquelas que estão ficando no trabalho, estão ficando o tempo todo, né? E os patrões não dão luva, máscara, não dão os equipamentos que essa trabalhadora precisa para se cuidar, ter o cuidado da não contaminação, né? Álcool gel, nada disso está sendo fornecido para a trabalhadora, né?
Muito obrigado pelas suas elucidações. Gostaria de também agradecer a participação aqui nos nossos comentários. Gente, estão sendo muitos comentários. Estou sem som de novo, Jesus. Infelizmente, eu só estou citando as pessoas e não está sendo possível a gente ler os comentários, mas a gente faz questão de citar as pessoas que estão citando aqui. Geralmente, as citações são parabenizando Luísa, parabenizando a história de Creuza Oliveira, que é um dos ícones mundiais da luta das trabalhadoras domésticas, e parabenizando a organização das trabalhadoras domésticas. Então, a gente gostaria de agradecer a participação da Judite Cavalcante, da Marta Souto-Maior, da Maria Lima, da Alícia Pereira e da Joana Santos Pereira. E agora, nós gostaríamos de falar para os internautas que há alguns marcos regulatórios em nível internacional para as relações de trabalho que envolvem a categoria das trabalhadoras domésticas. Então, nós vamos falar isso aqui, eu falo agora, com um especialista no tema, que é o José Ribeiro, da OIT. Querido, explique para os internautas o que é a Convenção 189 da OIT e como funciona a sua implementação e regulamentação no Brasil. Boa tarde, Pedro. Inicialmente, gostaria de cumprimentar de novo e parabenizar tanto a FENATRAD quanto a Contrax pela excelência e oportunidade desse evento. Também mandar, em nome da OIT, uma saudação especial ao expressivo contingente de 6.300.000 trabalhadoras e trabalhadores domésticos existentes no país. E também saudar, obviamente, os internautas. Só para nivelar um pouquinho o conhecimento antes, só deixar claro, né, que a Organização Internacional do Trabalho foi fundada em 1919, ou seja, ano passado ela completou um centenário de existência, tem como mandato promover a justiça social e reconhecimento internacional dos direitos humanos e trabalhistas, e é a única agência do sistema ONU que tem uma conformação em estrutura tripartite, no qual ela é composta por trabalhadores, empregadores e governo. Ela formula as normas internacionais do trabalho, que nós vamos falar um pouquinho daqui a pouco, e atualmente conta com 187 Estados-membros. Bom, as normas internacionais do trabalho são instrumentos jurídicos elaborados pelos constituintes da OIT, conforme eu já mencionei, as representações de governos, de empregadores e de trabalhadores, e essas normas, elas definem os princípios e direitos mínimos no trabalho. As suas convenções, que são os tratados internacionais, quando o Estado-membro as ratifica, tornam-se juridicamente vinculantes, e as recomendações servem como princípios norteadores, elas possuem um caráter não vinculativo. Durante a 100ª Conferência Internacional do Trabalho, até a Luísa já mencionou, ela foi realizada em junho de 2011, foi adotada de forma tripartite esse instrumento internacional de proteção ao trabalho doméstico na forma de uma convenção intitulada Trabalho Decente para os Trabalhadores e Trabalhadoras Domésticos, que é de número 189, e ela foi acompanhada de uma recomendação com o mesmo título, de número 201. Nesse contexto, vale a pena ressaltar que o Brasil ratificou essa convenção em janeiro de 2018, e a mesma entrou em vigor imediatamente um ano após. Ao longo desse processo de implementação, é muito importante e normal que haja diálogos e debates propositivos sobre a forma pela qual essa convenção vai ser implementada. E é muito recomendável um amplo processo de diálogo social entre os constituintes sobre o que está sendo implementado em concordância com a Convenção 189. É muito importante ressaltar que essa convenção, ela apresenta um escopo composto por um grande número de artigos com diversos conteúdos exatamente voltados para a promoção do trabalho decente, conforme ela mesma preconiza. Então, nós vamos ter diversos temas, exemplo de direitos humanos, direitos fundamentais do trabalho, tem um artigo vinculado ao trabalho infantil doméstico, outro vinculado a remunerações, equiparações de direitos, toda a questão da proteção social, a jornada de trabalho, e também um artigo específico sobre a proteção ao trabalho migrante, que no caso do Brasil, vale a pena recordar que pela nossa legislação, as trabalhadoras e trabalhadores domésticos têm os mesmos direitos que os trabalhadores nacionais, com nacionalidade brasileira. Então, é um escopo bem amplo que exatamente trabalha com esse espectro do trabalho decente.
Outra informação muito importante a ser mencionada é que até o presente momento, até o dia de hoje, 29 países, né, daqueles 187 Estados-membros da OIT, ratificaram a Convenção 189. Temos diversos países vizinhos aqui da nossa região, da América Latina e Caribe, a exemplo do Uruguai, que foi o primeiro, ainda em 2012, foi o primeiro país a ratificar a Convenção, mas temos Argentina, Chile, Peru, Panamá, Costa Rica, e também temos diversos países desenvolvidos que já ratificaram a Convenção 189, a exemplo da Suécia, Suíça e Bélgica. Ok, Pedro? Ok, querido, muito obrigado. A gente gostaria também de ressaltar aqui que estão atentos, estão antenados, né, a luxuosa audiência da professora doutora socióloga Mary Castro e também de diversas dirigentes sindicais. E a categoria, Luísa, está parada vendo aqui. Aqui tem muitos comentários, eu gostaria de lê-los todos, mas o tempo é exíguo. A nossa querida Creuza vai dar uma entrevista na televisão daqui a pouco, as dirigentes sindicais, todos estão com muitos compromissos, porque hoje é o dia 27 de abril, o Dia Nacional da Trabalhadora Doméstica. Esse é o termo correto, trabalhadora doméstica é o termo de vanguarda, não o anacrônico termo empregada doméstica. Tá bom, gente? Então, a gente gostaria de parabenizar e, assim, ficar agradecido pela audiência das dirigentes sindicais e companheiras da categoria Eliette Ferreira, nossa querida Milka, do Sindicato da Bahia, a Silvia Maria, a Marcelina Martins, a Shirlene dos Santos e a Luísa Augusta. E agora vamos falar um pouco da parte técnica, né? Há sempre uma grande preocupação e está dando uma grande confusão essa questão dos auxílios emergenciais. Nós conversamos com pessoas de diversas categorias que não estão tendo muito acesso a esse benefício. E nós estamos aqui com a Milena Calazans. Milena, objetivamente, quais os auxílios emergenciais do governo federal que a categoria das domésticas tem direito e como se informar e se cadastrar para ter acesso a esses direitos? Muita atenção da categoria para a nossa querida Milena Calazans, assessora jurídica da FENATRAD. Oi, Pedro, novamente. Olá para todos. Um olá para a Luísa, que não estava, por problemas de conexão, não estava no início, né? Quando se iniciou a live. Infelizmente, as trabalhadoras domésticas ainda não têm um auxílio, né, específico para além daqueles que foram apresentados para todos os trabalhadores e trabalhadoras. E diga-se passagem que o governo federal, né, na pessoa do seu presidente, quer dizer que esse auxílio de R$600 foi uma benfeitoria dele, mas isso não corresponde à realidade. A medida provisória que o governo encaminhou para o Congresso Nacional previa apenas uma ajuda de R$200, e graças ao trabalho dos parlamentares, principalmente da oposição, é que se conseguiu chegar a esse valor de R$600, que não é satisfatório porque está abaixo do salário mínimo, né? Nós estamos numa situação muito calamitosa, com pessoas, como já foi falado aqui, né, do desemprego que está atingindo as trabalhadoras domésticas e várias outras categorias. Já contávamos com um quadro de 12 milhões de pessoas desempregadas e 40% dessas pessoas, ou seja, quase 6 milhões de pessoas em situação de trabalho informal. Então, o grande contribuição que as trabalhadoras domésticas têm hoje, né, em termos de auxílio, é a renda básica emergencial ou o auxílio emergencial nesse valor de R$600, que não tem sido fácil, né, para as pessoas que estão necessitadas acessar esse benefício, seja por conta de não estar com a situação, o CPF regularizado, seja porque muitos milhões de pessoas não existiam, né, para o Estado brasileiro. Meu Deus. E somente agora que passaram a existir, porque foram atrás para se cadastrar e sem conseguir, né?
Então, essa situação é calamitosa, ainda temos o problema, né, da lei ter sido aprovada, ter sido demorada na sanção, do sistema para fazer o pagamento ter demorado também a ser criado, e agora todos esses problemas de acesso, né? Mesmo as pessoas, né, que conseguem cumprir os requisitos que a lei determina, que é ser maior de 18 anos, estar numa situação de trabalho informal, ser desempregado, estar inscrito... Licença, gente, que minha filha agora deu para dar risada aqui. Estou ouvindo. Estou silêncio que eu estou falando, vai ouvir seus gritos. Está numa situação de trabalho informal, não é? Ter a renda familiar total no valor de 3 salários mínimos, ou então a renda por pessoa daqueles membros da família no valor de meio salário mínimo, de R$ 522,50, né? Não está recebendo nenhum benefício previdenciário ou assistencial, com exceção da Bolsa Família. Benefício previdencial o auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, seguro-desemprego, o benefício de prestação continuada. Então, se as pessoas, né, conseguirem cumprir esses requisitos, né, e mais a questão, né, de um requisito que está afastando muita gente de receber o benefício, que em 2018, ter tido renda, né, não tributável até R$ 28.882. E isso vem prejudicando muita gente, porque em 2018 as pessoas podiam estar tendo uma situação melhor, mas em 2019, todos nós sabemos que o índice, né, aumentou significativamente o número de pessoas desempregadas. Em 2020, mais ainda, né? Então, essas pessoas também não estão podendo receber. O Congresso aprovou para retirar. Vamos ver se o presidente, que está para sancionar, vai deixar isso passar. Então, essas pessoas têm que cumprir esses requisitos, né? Tem que entrar no site da Caixa Econômica, não é? O www.auxilio.caixa.gov.br, para poder fazer a inscrição se elas não já estiverem inscritas no cadastro único, né? Então, são muitas coisas, assim, para uma boa parte dessa população, são quase 50 milhões de brasileiros que já se inscreveram, e não deve nem ser a totalidade de todos que estão precisando, ainda tem que lidar com a dificuldade de ter acesso à internet, de saber manusear, de baixar aplicativo. Nós tivemos casos até, Pedro, de denúncias, né, de que tinha advogado cobrando para fazer a inscrição no auxílio emergencial. Afora, no início, todo o número de sites falsos que foram criados para poder, muitos, né, para poder roubar dados das pessoas, ou então simplesmente para estar enganando as pessoas. Então, há uma necessidade grande. E as trabalhadoras domésticas vão ter direito a esse auxílio, né? E quem são essas trabalhadoras? São as trabalhadoras domésticas que estão na condição de diaristas, né? Sejam aquelas diaristas que têm inscrição no INSS, que não tenham inscrição no INSS, que para ter a proteção previdenciária tiveram que fazer inscrição no MEI, né, no sistema de microempreendedor individual, que é totalmente errado colocar as trabalhadoras domésticas como MEI, porque trabalhadora doméstica não é empresária, não é? A sua força de trabalho é limitada. Então, todas essas trabalhadoras estão protegidas, além também de um quadro que é danoso ainda que nós temos na realidade brasileira, que são as trabalhadoras mensalistas, que nós chamamos, ou seja, trabalham o mês todo, mas que os empregadores, os patrões, não assinam a carteira. Então, essas trabalhadoras também vão ter direito, né? As trabalhadoras que foram demitidas vão ter direito, desde que não estejam recebendo o seguro-desemprego. Tá bom, querida. Milena, estão chegando aqui muitas perguntas que a gente realmente, internautas, a gente não vai ter condição de responder a vocês
assim ao vivo pela dinâmica do debate, mas são de interesse da categoria. Milena, eu gostaria de disponibilizar algum meio. Nós temos aqui dirigentes sindicais, a categoria, muitas pessoas que estão com problemas para receber os benefícios, que perguntam se tem direito ao bem. Então, vamos fazer uma coisa para organizar um pouco e para não deixar nenhum deles sem resposta. Você pode disponibilizar agora, eu vou pedir para vocês, internauta, que estão com dúvidas com relação ao auxílio emergencial, ou quais os auxílios que a categoria tem direito nessa época de pandemia do coronavírus, eu vou pedir que vocês fiquem bem atentos, que agora a Milena vai disponibilizar, enquanto assessora jurídica da FENATRAD, um canal de comunicação. E vou pedir para minha colega Milena se comprometer a responder a todo. É um varejo, é um trabalho que leva tempo, mas é muito difícil. Sabe por quê? Eu, como formador de opinião, como profissional de comunicação, estou vendo que a comunicação governamental não está funcionando. Não está funcionando, porque eu estou vendo diversas cidades, filas na caixa, as pessoas com confusão, meus amigos que são de diversas categorias, que às vezes realmente não chega. Milena, por favor, divulgue algum canal. Eu vejo aqui, por exemplo, o site da Caixa, dizem que não funciona, aqui um amigo está dizendo, o aplicativo também não funciona. Então, a Milena, ela vai ser um facilitador para vocês, né? Vai fazer um papel que devia ser do governo federal, mas a categoria, nós, como FENATRAD, estamos aqui para representá-los. Milena, por favor, disponibilize, amiga, um canal de comunicação direto com a assessoria jurídica da FENATRAD. Pedro, essas informações que eu passei, elas estão disponíveis no site da FENATRAD, www.fenatrad.org.br. Além disso, para tirar essas dúvidas que podem ser muito mais específicas, né, e até diferentes do que nós temos, porque são tantas situações, né? São muitas situações, né? Pode também encaminhar perguntas para o telefone de WhatsApp da FENATRAD. Aí eu gostaria que a Luísa pudesse fornecer, porque eu não tenho o número de cabeça, né? E também complementar a informação em relação ao auxílio emergencial, que as mulheres que são mães, né, ou que são responsáveis pela chefia da casa e que tem uma pessoa dependente, elas vão poder estar recebendo um auxílio em dobro, ou seja, R$ 1.200. E isso, muitas trabalhadoras domésticas vão estar recebendo nesse valor de R$ 1.200, porque é uma realidade das trabalhadoras, né? São muitas, a maioria é mulheres, né? Mulheres negras e mulheres chefes de família, que sustentam até sozinhas suas famílias, criam os filhos sozinhas. Muito obrigado. Olha, a Juliana Macedo falou aqui uma informação de interesse público e eu vou divulgar. As informações sobre os benefícios estão no site desenvolvimentosocial.gov.br. Aí tem lá um portal imprensa, o caminho aqui, o link é muito grande, Juliana, não vai dar realmente para eu divulgar o link todo, mas é só entrar no desenvolvimentosocial.gov.br e lá vocês vão achar o link específico. A próxima pergunta é para a nossa presidenta Luísa Batista. Eu vou pedir para você, presidenta, antes de você responder a pergunta, você já diga qual é o canal de WhatsApp direto para a categoria que está com muitas dúvidas sobre esses auxílios do governo federal. Vamos lá, Luísa Batista, como está a receptividade da sociedade brasileira à campanha Cuida de Quem Cuida? Quando a gente começou a divulgar essa campanha, a direção da FENATRAD, vocês foram muito rápidas e já lançaram essa campanha. E a imprensa divulgou ela maciçamente, né? E tinha sempre aquela dúvida, o empregador, ele vai deixar em casa com salário, não vai deixar em casa? Alguns aderiram, né? E muitos também, infelizmente, não aderiram. Mas o tempo foi passando, nós já temos quase 3 semanas, ou um mês quase, com essa pandemia, já com confinamento, né? E é claro que também aquela grande visibilidade que teve no começo na imprensa
já não tem mais, entendeu? Mas as pessoas precisam ter a consciência, né? Então, vamos, por favor, Luísa, nos explique como está, nesse momento, a receptividade da sociedade brasileira à campanha Cuida de Quem Te Cuida. Bem, primeiro divulgar o canal, né? O telefone institucional, celular da FENATRAD. DDD 81 91 51 9449. É o DDD da FENATRAD. Aliás, o celular da FENATRAD. Segundo, essa campanha, Cuida de Quem Te Cuida, logo de início, como você disse, ficou bem presente, né, nas redes sociais, e também a imprensa aberta, algumas divulgou, e teve casos de empregadores que realmente aderiu a essa campanha. Inclusive, tem uma menina que é sócia do sindicato, que ela fez um vídeo, jogou na internet, porque a patroa dela, assim que viu a campanha, chegou, chamou ela e disse, você fica em casa porque não dá certo, você está se expondo no transporte público, você se arrisca a tua família e arrisca a minha família. Então, você vai ficar em casa, o número da conta dela e a patroa está pagando. Também teve outros casos também, diretoras não, sócias do Sindicato de Pernambuco, que também a empregadora fez a mesma coisa, deixou em casa, né, com os vencimentos pagos. Só que depois que houve essa questão da medida 936, então os empregadores estão querendo mais o afastamento pelo governo, né? Porque aí já ficam sem ter que pagar o salário da trabalhadora ou buscando também o contrato parcial. O e-mail do sindicato, todos os dias, recebe, no mínimo, 40 contratos desses para analisar e validar. Alguns a gente pede que sejam refeitos, porque, infelizmente, tem casos até de o contrato, o patrão especificar que a trabalhadora fez um empréstimo com ele, que será descontado nesse dinheiro que o governo... Dependendo de cada situação, a gente pede que o contrato seja refeito e devolve, depois ele manda com as correções que a gente solicita. Então, essa campanha de início foi bem forte, bem presente. Então, a gente pede que o contrato seja refeito e devolve. Então, agora a gente tenta orientar as trabalhadoras nessa questão do auxílio emergencial, né, como a doutora Milena falou, que tem essa questão do auxílio emergencial, as trabalhadoras que têm direito, as diaristas, tudinho, mas a gente não deixa de vez em quando estar repostando esse vídeo, né, com essa campanha, Cuida de Quem Te Cuida, deixa a trabalhadora doméstica em casa, com os vencimentos. Também os sindicatos da FENATRAD têm feito campanhas para arrecadar alimentos, né, cestas básicas, para passar para essas companheiras que, nesse momento, estão em situações de vulnerabilidade, tem companheiras que estão adoecidas, não estavam trabalhando de maneira nenhuma, está dependendo desse auxílio. E para essas, os sindicatos fazem o mapeamento daquelas que estão mais vulneráveis para, através de campanha de arrecadação de cestas básicas, conseguir ajudar essas companheiras. Está difícil, a receptividade não é o que a gente espera para atender, né, a demanda, mas é um trabalho de formiguinha que a gente vem procurando fazer para ajudar as companheiras nesse momento, né, de quarentena, que a gente sabe que o mundo todo está vivendo, mas que tem algumas categorias que têm especificidades, e as trabalhadoras domésticas é uma dessas categorias que precisam de um apoio maior nesse momento. Bem, não estava no roteiro, mas a gente está aqui com Vocês me ouviram? Com a luxuosa presença... Não me ouviram? Sim, ouvimos tudo. Muito obrigado, presidente. Muito Ouviu? obrigado. É porque o som de vocês é que não está chegando até mim, né? Então, eu ouvi só a pergunta do Pedro e cortou parte da pergunta. Então, baseado nas primeiras palavras dele, é que eu fiz a resposta, né? Então, mas é isso. A FENATRAD vem fazendo esse trabalho, junto com os sindicatos que são filiados a nós, né? A federação, e vamos continuar, até que essa quarentena seja menos rigorosa. Aqui o estado de Pernambuco está num pico muito elevado de contaminação. O sistema público de saúde já está praticamente, todos os leitos de UTI estão
ocupados, e com isso é que a gente precisa cada vez mais fazer essa campanha de quarentena e dizer para os empregadores, deixar as trabalhadoras domésticas em casa, buscar o apoio dessa medida do governo, né, a 936, de uma forma que as trabalhadoras não estejam se expondo no transporte público, porque a nossa vida importa, não é a gente ficar só pensando que está de quarentena, mas a trabalhadora tem que estar se expondo no transporte público, e também conscientizar esses empregadores que as trabalhadoras elas não têm que ficar na casa do empregador, elas não podem, elas têm família também. Então, essas trabalhadoras elas têm que estar cuidando das suas famílias em quarentena. Se existe uma forma que a gente possa orientar e que possa possibilitar dos empregadores deixar essas trabalhadoras em casa, então vamos buscar isso. Me ouviram? Tá, acho que sim, Luiz, a gente ouviu. Ok, porque olha aqui, a internet está péssima. Está péssima. Eu estou falando as coisas mais assim no chutômetro mesmo. Luísa, todos estamos te ouvindo. Eu que te peço desculpa porque ok, eu te Pedro. Ok. Não estou ouvindo você, não estou ouvindo. Eu vou... Tá ok, estamos te ouvindo. É a live da mímica. A live da mímica. Estou sendo muito prejudicada, porque eu estou sem ouvir vocês. Nós te ouvimos. O companheiro Francisco Xavier, diretor da FENATRAD, que mandamos de novo um abraço para ele, está aqui divulgando de novo o número do Zap, para toda a categoria que quiser qualquer informação sobre o trabalho doméstico, sobre auxílio emergencial, ou sobre qualquer tema que envolva a categoria, o Zap é 819-9151-7994. Julimar Roberto, meu querido, qual é o posicionamento da Contrax? Hoje está uma grande discussão, né? Já algumas cidades flexibilizando a abertura do comércio, né? Nós passamos por uma situação aqui em Salvador, uma luta que teve grande, inclusive, do Sindicato dos Bancários, já aqui dando um abraço ao nosso amigo Augusto Vasconcelos, presidente do Sindicato dos Bancários da Bahia, que em momento algum, não sei como está agora, os bancos foram fechados, e uma preocupação com a saúde dos bancários. Qual é o posicionamento da Contrax com relação à abertura, fechamento, flexibilização do comércio? É importante, nesse momento, a gente aproveitar a presença do Julimar para a gente poder ampliar este que é um debate, minha querida Creuza, alusivo ao Dia da Trabalhadora Doméstica, mas temos aqui muitos companheiros que trabalham em comércio e serviço que estão nos prestigiando com sua audiência. Por favor, presidente. Bom, Carlos, posicionamento da Contrax, lógico, nós somos a favor do fechamento. Entendemos que tem que continuar mantendo o isolamento social, né? Tendo em vista que, se a gente for basear, inclusive, nos demais, no mundo inteiro, entendeu? A flexibilização da abertura, ela só se inicia após quando está baixando, ou seja, aquela curvatura que eles tanto falam, né? Aquela curva acentuada está em queda, e que não é o caso aqui do Brasil, entendeu? Nós ainda não chegamos no pico, né? Os especialistas estão dizendo que vai chegar nesse pico lá só no mês que vem, todo dia 15, dia 20 do mês de maio. Nós temos visto aí as mortes, os óbitos estão aumentando muito, né? Já chegou a ser em 24 horas, na semana passada, 400 e poucos óbitos no dia, e isso sem considerar que esses óbitos, muitos deles estão tem a questão da subnotificação, né? Eu estava vendo esses dias em Manaus, para ser um exemplo mais claro para vocês, diariamente eram feitos 30 sepultamentos, em média, por dia. Depois da pandemia, na semana passada, hoje já deve estar mais, estava em torno de 100 sepultamentos por dia. Aí nós imaginamos, então 70 já é por conta do coronavírus. Aí na hora que você vai ver o número oficial apresentado, eles apresentam 8 óbitos.
ou seja, tinha em torno de 60 óbitos lá que eles, provavelmente, muito provável foi da questão do Covid-19, mas por conta da subnotificação, entendeu? Não chega. Então, esses números é bem maiores do que está apresentado. Então, não é momento de estar ocorrendo flexibilização. O problema que tem é o seguinte, isso na nossa avaliação está tudo interligado. Os comerciantes são muito gananciosos, principalmente os grandes, muitos deles que bancaram a campanha e as fake news, né, que estão sendo investigadas agora, dos presidentes, o Jair Bolsonaro, entendeu? Estão forçando a barra lá para ele abrir o comércio. Esses caras que estão fazendo esses manifestos nos seus carrões aí, é isso, eles manifestam para eles ficarem em casa e o trabalhador ir lá se expor, entendeu? Então pressiona o governo dificulta os pagamentos dos benefícios para forçar o trabalhador a voltar, forçar o prefeito e o Estado a também ceder nessa flexibilização, porque eles não aprovam nunca, né, o incentivo que vai para os estados e municípios, entendeu? E tentando jogar as pessoas nessa situação, pessoas se arriscando. Porque a gente tem visto, estou falando dos que não são comércios essenciais. Porque se a gente for falar dos comércios essenciais, eles estão funcionando, muitos deles, alguns têm, mas muitas pessoas não têm nenhum tipo de EPI, não tem máscara, não tem álcool, não tem distanciamento, não tem número de pessoas dentro do estabelecimento comercial, entendeu? E isso tudo um risco muito grande, porque a maioria das pessoas do Covid-19 são assintomáticos, eles nem sabem que tem o vírus e está ali disseminando, entendeu? Então, realmente, é muito complicado. E mesmo nos locais onde, nos países onde se abre, começa a flexibilizar, as pessoas fazem exames rápidos em 14 dias ali, os trabalhadores, entendeu? E que aqui no Brasil não tem a menor condição de fazer isso. Então, a flexibilização é errada, entendeu? Vai estar colocando as pessoas em risco, as pessoas vão estar correndo risco de vida, risco de estar contaminando outras pessoas, né, o que é muito perigoso, e com isso vai aumentar muito, né, a questão da disseminação do vírus no Brasil. Então, não tem essa história. O governo tem que assumir a sua responsabilidade, entendeu? Cumprir a sua obrigação como Estado, entendeu? Manter o direito, manter o salário e manter os empregos dos trabalhadores. É isso que tem que fazer, e sem burocracia, porque eles ficam dizendo que vão fazer, mas arrumam uma burocracia tão grande para pagar qualquer coisa, entendeu? Que acaba forçando indiretamente as pessoas a voltar ao trabalho, porque a pessoa não vai precisar de comer. Então, o Estado tem que assumir a responsabilidade. É isso que nós estamos cobrando. E estamos pedindo para os trabalhadores, nessa MP, essa 936, que eles não assinem acordos individuais. Embora teve essa decisão no STF, mas continuamos mantendo que é inconstitucional. Lá está muito claro isso, entendeu? É inconstitucional. Então, que o trabalhador procure o sindicato, entendeu? Para obter as orientações para estar assinando qualquer tipo de acordo aí com o seu empregador. Muito obrigado, querido. A gente queria mandar um grande abraço para a dirigente Isabel, lá de São Luís do Maranhão, presente, dirigente sindical, uma companheira querida das trabalhadoras domésticas, a Lisiane, a Vera Lúcia, a Karina Rocha, a Patrícia Almeida, a Isabel Freitas, e agora vamos com o nosso técnico da OIT, né? José Ribeiro, meu querido, uma das grandes lutas do movimento sindical é contra a precarização das relações de trabalho. Mas, infelizmente, a informalidade é uma realidade, né? Há um grande índice de trabalhadoras domésticas que trabalham na informalidade. Quais os dados da OIT sobre esta informalidade e como fica a situação dessas cidadãs, das diaristas que trabalham na informalidade, nas outras trabalhadoras domésticas que, numa situação que a baila da lei, também estão trabalhando na informalidade? Como fica a situação delas? Primeiro, quais são as estatísticas, né, que você tem quanto a isso? E como fica a situação delas com essa pandemia do novo coronavírus, meu querido? Perfeito, Pedro. Excelente pergunta. Em primeiro lugar, só traçar um breve perfil, né?
Eu já falei desse contingente de 6.300.000 trabalhadores e trabalhadoras domésticas, mas chamar a atenção que 92% são mulheres, né? E, sobretudo, que 62% são mulheres negras. Então, é uma ocupação predominantemente ocupada por mulheres e, sobretudo, por mulheres negras. Uma coisa muito importante da gente chamar a atenção nesse contexto, aí já passando para a sua pergunta mais específica da informalidade, é que, utilizando os dados do IBGE da PNAD contínua, a Pesquisa Nacional para a Amostra de Domicílios Contínua, referente ao 4º trimestre de 2019, a gente observa que 72% das trabalhadoras domésticas não possuíam carteira de trabalho assinada, chamando a atenção que em muitas unidades da federativa, sobretudo no Norte e Nordeste, essa proporção ainda mais elevada em decorrência da desigualdade social e territorial que a gente sabe que existe no país. Então, em alguns estados, facilmente chega a 80%, 85%. E vamos ter uma situação um pouco melhor do que a média nacional, em alguns lugares, com algumas unidades federativas, exemplo de São Paulo, Distrito Federal e Santa Catarina. Pegando uma segunda camada, quer dizer, além da carteira de trabalho assinada, aquelas trabalhadoras diaristas que contribuem como autônomo, a gente também melhora um pouquinho a situação, mas a gente vai chegar à conclusão que 61%, quase 62%, não contribuem para a Previdência Social, ou seja, praticamente de cada 3 trabalhadoras domésticas, 2 não têm acesso à proteção social, que é indispensável. Um outro dado que é muito importante também, se a gente considera exclusivamente uma pergunta que tem na PNAD contínua, se as trabalhadoras trabalhavam em mais de um domicílio, que seria uma aproximação das diaristas, a gente vai ver que 30%, ou seja, quase 1.900.000, trabalhavam em mais de domicílio. Só que desse contingente, 70% não contribuem para a Previdência Social. Exatamente o fato de você não ter uma relação de trabalho amparada na legislação na proteção social faz com que o rendimento seja muito baixo, ou seja, 1 em cada 4 trabalhadoras domésticas, por exemplo, tem um rendimento mensal até meio salário mínimo mensal. Então, isso tudo faz com que o desafio das condições de vida das trabalhadoras domésticas sejam bastante precários, né? E daí a necessidade de promoção do trabalho decente. Nesse contexto, isso já foi mencionado tanto pela Creuza ao falar da campanha e também da Luísa, as trabalhadoras domésticas são bastante expostas à contaminação. Primeiro, já foi mencionada a dependência de transporte público para ir ao trabalho, e a gente sabe que em muitas situações a moradia da trabalhadora doméstica está muito distante do seu local de trabalho, o que aumenta o tempo de deslocamento casa-trabalho e, por conseguinte, também a exposição ao risco. Outro aspecto muito importante que também já foi mencionado é que, além das próprias trabalhadoras estarem em risco, o contato também com seus locais de trabalho põe um risco também, como em qualquer ocupação, às próprias empregadoras e empregadores e seus membros da família. Então, como já foi mencionado, é de suma importância que realmente as trabalhadoras domésticas sejam preservadas nesse momento de isolamento social. E um outro dado muito importante que nós também estudamos para trazer para essa live, 10% das trabalhadoras domésticas possuem 60 anos ou mais de idade, que a gente sabe que exatamente entre os idosos a gente tem um risco maior de complicações decorrentes da contaminação pelo Covid-19, inclusive um percentual de letalidade muito maior entre o segmento idoso. Então, é muito importante, nesse aspecto, pensar muito na questão de preservar a segurança e a saúde no trabalho desse importante grupo de trabalhadoras do Brasil. Nesse sentido, eu gostaria aqui de também fazer uma pequena sugestão. No dia 17 de março de 2020, o Ministério Público do Trabalho, o MPT, disponibilizou, está disponível no site do MPT, uma nota recomendatória no qual orienta todos os procedimentos vinculados ao trabalho doméstico e a outras categorias também,
procurando exatamente a proteção da segurança e a saúde. Então, a nota de recomendação que seria muito importante que fosse lida. Então, nesse sentido, todo o apelo que já foi feito pela Creuza, a Milena também reforçou, a própria Luísa, de que se usem os dispositivos existentes no país atualmente para preservar a saúde e a segurança no trabalho dessa importantíssima categoria, que, em função da sua vulnerabilidade, das suas condições de vida e de trabalho, torna um grupo de muito risco nesse contexto da Covid-19. Obrigado. Muito obrigado, meu querido. Vou mandar um grande abraço para o Jair, que é um dos dirigentes do Sindoméstico Bahia. Jair, meu querido, ele está aqui disponibilizando um telefone de WhatsApp para a categoria das trabalhadoras domésticas do estado da Bahia que queiram qualquer esclarecimento. É o 719-8845-1777. Luísa, a querida Ana Correia está dizendo que o seu som está perfeito. Então, fique tranquila. O seu som está perfeito. A nossa amiga Creuza, nossa companheira Creuza, essa aqui é um dos ícones do movimento sindical em nível de América Latina, em nível mundial, uma mulher com uma história exemplar de vida, que admiramos muito. Ela teve que sair aqui, porque ela está nesse momento, está ao vivo na TV. A nossa pergunta agora, antes aqui, gostaríamos de dizer aqui que estão também nos dando audiência da Naineri e da Aparecida Oliveira. Querida Milena Calazans, por favor, explique aos internautas o teor da medida provisória 936. Como funciona para categorias domésticas e qual a sua orientação? Milena, você ouviu minha pergunta? Você desapareceu aqui da minha tela. Você ouviu minha pergunta ou você quer que eu repita, minha querida? Eu não ouvi porque eu cliquei no lugar errado. Tranquilo, aí, vamos lá? Desapareci. Mas você já apareceu, está aqui sorridente e presente. Vamos lá. Por favor, explique aos internautas qual o teor da medida provisória 936. Como funciona para categorias das domésticas e qual a sua orientação técnica? Então, a medida provisória 936, ela vem com a intenção de instituir um auxílio emergencial, né, para proteção do trabalho e do emprego. E trata também de outras medidas. Digo uma intenção porque, na verdade, o Julimar até já se adiantou, né, nessa resposta, assim, que ela não consegue alcançar isso porque ela tem medidas inconstitucionais, medidas que violam também a CLT, a legislação específica das trabalhadoras domésticas, que é a lei complementar. Ela tem medidas inconstitucionais, medidas que violam também a CLT, a legislação específica. Está dando eco aqui. Vocês estão conseguindo ouvir? Estamos te ouvindo. Sim. Tá, é porque deu eco, então me atrapalhou um pouco. Então, ela contém essas medidas, né? Teve o entendimento no Supremo Tribunal de que o acordo teria que passar pela homologação do sindicato. O plenário do Supremo Tribunal Federal derrubou esse entendimento do ministro Lewandowski, né? Mas a orientação continua sendo a que o Julimar colocou. Importante que as trabalhadoras domésticas acionem, procurem o sindicato antes de assinar o acordo, né? O acordo individual da suspensão do trabalho doméstico, da redução da jornada de trabalho, porque é o sindicato que vai poder dar uma orientação melhor na forma de buscar preservar os direitos das trabalhadoras domésticas, né? Então, essa medida provisória, ela vem para a proteção do trabalho formal. E, nesse caso, nós só uma parte ou um terço, como o Ribeiro já colocou, que alcança as trabalhadoras domésticas, né? Cerca de 1.600.000 trabalhadoras domésticas é que tem carteira assinada. Então, a medida provisória viria
a proteger essas trabalhadoras domésticas. De que forma? Podendo suspender o contrato, né, temporariamente, pelo prazo de 60 dias, ou então reduzindo a jornada de trabalho com redução de jornada salarial, uma grande maldade, né, e até inconstitucionalidade da MP 936, porque vai permitir a redução do salário. Ela institui faixas, né, por faixa salarial, tem regras diferentes para os trabalhadores e trabalhadoras. Como no caso das trabalhadoras domésticas, né, elas ganham, né, sua grande maioria está ganhando um salário mínimo, ou entre um salário mínimo ou até 2 salários mínimos, elas se encaixam na primeira faixa de trabalhadores e trabalhadoras, que é até 3 salários mínimos, ou seja, até R$ 3.135. Nesse caso, o acordo poderá ser feito de forma individual, né, sem necessariamente ter que passar por acordo coletivo dos sindicatos, o que é um grande problema na questão das trabalhadoras domésticas, porque somente São Paulo é que consegue até hoje fazer convenção coletiva, porque lá tem um sindicato dos empregadores. Então, na maior parte das trabalhadoras, o contrato vai ser individual, né, das trabalhadoras domésticas, vai se dar de forma individual. E é um grande esforço do sindicato para estar divulgando as informações para que as trabalhadoras procurem a orientação devida, né? E o que a trabalhadora vai receber durante esse período que o contrato for suspenso ou a jornada for reduzida? No caso da suspensão do trabalho, ela vai receber um benefício emergencial que é calculado, né, a partir do valor das parcelas do seguro-desemprego. Não é? Então, de forma geral, ganhou mais do que um salário mínimo, os trabalhadores vão estar prejudicados. Todos os trabalhadores do Brasil que assinaram suspensão de contrato, jornada de trabalho, que ganham acima de um salário mínimo, vão correr o risco, né, de receber menos. E também não vão ter, não vão ter, por exemplo, a contribuição do INSS, os descontos do FGTS, então é muita perda salarial. E a trabalhadora doméstica tem regras diferenciadas ainda para o recebimento do seguro-desemprego, porque a parcela dela é somente de um salário mínimo. Não chega a parcela de outros trabalhadores, que é até R$ 1.800. Então, é muita perda, né? Aí, preocupados, e outra, que na redução da jornada do trabalho, os percentuais de redução, e aí tem que se atentar, são fixos, né? Porque se dá pelo acordo individual, segundo a regra da MP. Então, é de 25%, 50% e 70%. Se o trabalhador, né, que ganha um salário mínimo, tiver uma redução de trabalho em 50%, o patrão vai continuar pagando 50%, e o governo vai pagar a parcela, o que falta de 50% em cima do valor do seguro-desemprego, né? Mas essa trabalhadora, ela fica prejudicada, e a gente pode ter uma situação muito grave no país ocorrendo agora. Por que ela vai ficar prejudicada? Porque, para todos os trabalhadores, porque a MP permite que o empregador não recolhe nem pague o INSS da trabalhadora, né? Nem faça os depósitos do FGTS. Então, para ela continuar tendo a proteção nesses meses de suspensão de trabalho, né, que são pelo período de 60 dias, ela vai ter que pagar do próprio bolso, e pior, ela vai ter que pagar como trabalhadora facultativa, que o desconto chega a 20%. Então, se ela antes pagava em torno de R$ 70, R$ 90, ela vai ter que desembolsar 120 para não ficar sem a cobertura nesse período. Então, isso tudo foi de muita preocupação para a FENATRAD, né? E, assim, requereu muita discussão para a FENATRAD chegar às orientações de que, mesmo reconhecendo que a MP tem dispositivos inconstitucionais que viola a Lei Complementar 150, a CLT, a orientação foi pedir a solidariedade dos empregadores, né,
para seguir com o lema da campanha Cuida de quem te cuida, que é fazer a dispensa das trabalhadoras com remuneração integral, né? Não podendo fazer isso, e dado que o momento de pico da pandemia seria o mês de abril e o mês de maio, é o que nós temos de desenho, que pudesse utilizar para aquelas trabalhadoras, né, a antecipação das férias, dos feriados, como forma de estar protegendo esse contrato anterior que elas têm. E, em terceiro lugar, fazer uso da suspensão temporária do contrato de trabalho. Por quê? Porque isso permitiria as trabalhadoras ficarem em casa e dar uma certa estabilidade a elas, né, pelo período dos 60 dias que vai vigorar o contrato de trabalho, né, esse acordo, e pelos 60 dias seguintes, né, que isso é permitido. Então, ela teria mais ou menos 4 meses de estabilidade, sem poder ser demitida, se não for demissão por justa causa. E, em último lugar, né, fazer uso da redução da jornada de trabalho, sendo que nessa redução da jornada de trabalho, ela se concentrasse no menor número de dias possíveis, justamente para proteger as trabalhadoras de estarem se locomovendo mais, de estarem colocando sua vida em risco, e até também dos próprios empregadores. Então, essas foram as orientações gerais que a FENATRAD trouxe para a categoria, né? Essas informações estão disponíveis em nota, né? Existe uma nota técnica onde se explica os malefícios, digamos assim, que é tanta coisa ruim na NP 936, na NP 927 também, tem essas explicações dos direitos que é cada contrato e também da posição da FENATRAD com orientação para os seus sindicatos, né? É importante dizer, Pedro, para fechar aqui, que essas medidas não atendem à categoria. Para a FENATRAD, né, o que atende em termos as demandas, as reivindicações das trabalhadoras, que inclusive foi encaminhada para o Ministério da Economia por meio de ofício, é o que está previsto no projeto de lei apresentado pela deputada Benedita da Silva, que é o 9936, e também por outros parlamentares, como, por exemplo, o deputado Valmir Assunção. Ali, sim, tem uma proposta que ouviu a categoria, né, que contempla a situação das trabalhadoras domésticas com carteira, das trabalhadoras diaristas, que, infelizmente, né, a Lei Complementar 150 fez essa diferença, e nós temos que dar um passo à frente, que é derrubar essa diferença por meio da Convenção 189, que diz que, independente do número de dias trabalhados, as trabalhadoras, né, diaristas, mensalistas, têm direito à proteção de emprego e à proteção da previdenciária. Tá bom. Muito obrigado, querida. O Washington Neves, meu presidente Julimar Roberto, Washington Neves, da CUT de Brasília, te sauda como um dos grandes líderes sindicais do Brasil. Então, mandando um grande abraço para o nosso querido Julimar Roberto, o Washington Neves, da CUT de Brasília. E eu gostaria de falar agora com o nosso amigo José Ribeiro, por favor, para as suas considerações finais e agradecer pela presença. Já tinham me dito, Ribeiro, que ia ser muito rica em dados o nosso debate com a sua presença. E agora eu pude conferir ao vivo e a cores. Muito obrigado mesmo, em nome da FENATRAD, pela sua participação. Agora, por favor, suas considerações finais, querido. Você está sem áudio. Você está sem áudio. Você está sem áudio. Desculpem. Perfeito. Bom, em primeiro lugar, em nome da OIT, agradecer muito ao convite para participar desse importante evento. Lhe parabenizar, Pedro, pelo jeito leve, descontraído e muito profícuo de conduzir essa live. Agradecer mais uma vez a FENATRAD e a Contrax pelo convite e continuar colocando a OIT à disposição, colaborando sempre dentro do possível
para a promoção do trabalho decente dessa importante categoria que honra o nosso país. Muito obrigado. Muito obrigado, José Ribeiro. Saudar o meu grande amigo, comunicador da Bahia, diretor da W4 Comunicação, Robson Wagner, meu querido, um grande abraço para você. Também a Jéssica Santos. Agora, por favor, Julimar Roberto, para suas considerações finais. Bom, claro, e parabenizar, Pedro, né, pela mediação, foi excelente. A explicação da doutora Helena também muito boa. Poeira Luísa, como sempre, grande liderança aí das domésticas. Né, falar que a Contrax continua, está sempre à disposição aí de vocês, né, uma entidade filiada aqui à nossa confederação, uma entidade muito importante, entendeu? E mais uma vez, parabenizar, né, a direção da FENATRAD pelas iniciativas positivas que tem feito aí em defesa das domésticas aí de todo o Brasil. Queria agradecer publicamente o apoio que Solidari Center, né, e a FERCIL, em nome da Jana Silverman, tem sempre proporcionado, ajudado bastante esses anos aí na luta das domésticas, então não podia deixar de estar agradecendo aqui em nome da Contrax aí a essas entidades, né, e mais uma vez reiterar de novo aí, em nome da direção, de toda a diretoria da Contrax, um parabéns enorme aí para todas as domésticas por esse dia, né, um dia importante, entendeu? É um dia das empregadas domésticas aqui, e assim, esperar que mais para frente a gente tenha um motivo especial para tá comemorando esse dia. Eu sei que esse ano, diante das complicações nós temos passado por conta da pandemia, né, tá difícil, né, a gente, às vezes, vem aqui para lamentar e demonstrar as dificuldades que todos os trabalhadores têm tido, mas eu tenho certeza que no futuro próximo nós vamos estar aí comemorando e cada vez mais comemorando as vitórias, né, que nós vamos estar conseguindo avançar em torno dos direitos das trabalhadoras domésticas. Então, parabéns, domésticas de todo o Brasil, um grande abraço aí, em nome de toda a direção da Confederação Nacional dos Trabalhadores e Comércio da CUT, a Contrax. E muito obrigado aí pelo convite, claro. Em nome da Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas, nós agradecemos a luxuosa presença do companheiro Julimar Roberto, presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores de Comércio e Serviço, CUT. Tem aqui uma companheira, Juliana Macedo, que ela, ao longo de todo o debate, ela vem divulgando uma série de artigos acadêmicos sobre a questão das trabalhadoras domésticas. E um dos trabalhos analisa a situação das trabalhadoras domésticas remuneradas que frequentam nossas casas diariamente, estarão entre aquelas pessoas que vivenciam a crise do coronavírus com mais dificuldade e precisarão ter maior apoio do poder público e da sociedade. Querida Juliana, não dá para divulgar aqui o link. Eu peço para você que mande para o meu WhatsApp, 71992383045, que nós vamos, através das redes sociais e do site da FENATRAD, divulgar esse artigo acadêmico, que é da maior importância. Nós vamos agora pedir as considerações finais da nossa presidenta, Luísa Batista. Bem, primeiro agradecer a você, Pedro, você realmente foi fantástico, né? A gente estava tudo apreensiva, mas no final deu tudo certo. Agradecer ao nosso presidente da Confederação dos Trabalhadores Nacional de Comércio e Serviço, na qual estamos filiadas pelo ramo do serviço, né, pelo apoio. Agradecer ao José Ribeiro, né, da OIT, que é como se fosse uma pessoa que está dentro da FENATRAD e a quem a gente sabe que pode recorrer sempre que a gente necessita de um apoio para fazer um evento como esse. Agradecer a doutora Milena Calazans, nossa advogada. Muito boa a explicação da senhora, doutora, e agradeço imensamente, certo? Pena que a companheira Creuza não pôde participar, né? E eu também no início fiquei um pouco prejudicada no som. E agradecer a todas as pessoas que assistiram a nossa live, que participou, que mandou perguntas. E eu gostaria de fazer uma correção no número que eu falei, porque o último número eu falei errado. Então, eu vou repetir.
o DDD 81 e o telefone é o 991517994, né? A gente está tirando dúvidas através desse WhatsApp, que é institucional da federação, e agradecer a oportunidade também e os nossos parceiros, né? Solidarity Center, a Federação Internacional de Trabalhadoras Domésticas, a qual nós também somos filiados. Agradecer a Fundação FOR, que também tem apoiado muito a Federação Nacional, né? Apoiado muito a FENATRAD. Enfim, agradecer a todos os parceiros, a Central Única dos Trabalhadores, que somos filiadas e já nascemos cultistas. O sindicato aqui de Pernambuco foi o primeiro a se filiar à CUT, então agradecer a todos esses parceiros que nos fortalecem na nossa luta no dia a dia, e vamos seguir em frente, esperamos sair dessa quarentena com a menor baixa de companheiros possíveis, né? Tanto na vida humana, quanto também na baixa da perca de direitos e de postos de trabalho. Então, um grande abraço a todos e todas. Leon, parabéns também por ter nos apoiado. Beijo no coração de todas. A luta continua. E vida de trabalhadoras domésticas importa, sim. Gostaríamos de agradecer a todos os internautas. A Juliana, ela não conseguiu fixar o número do meu celular. Eu vou falar pausadamente. 71992383045. Pedro Castro, assessor de comunicação da FENATRAD. Nós teremos o maior prazer em divulgar seus artigos acadêmicos, principalmente esse sobre o novo coronavírus. Agradecer a audiência da Terezinha de Gonzaga, agradecer a audiência da Marlene Miranda, da Luísa Augusta Costa, dar um recado aos jornalistas, aos formadores de opinião, aos advogados, aos empresários, aos funcionários públicos. Se vocês podem trabalhar em home office, como eu estou trabalhando, se vocês têm suas famílias e querem preservar as suas famílias, as trabalhadoras domésticas também têm as suas famílias. Não arrisquem as vidas das pessoas que dão suas vidas para cuidar de vocês. Se é imprescindível a vinda delas, pelo menos tenham a decência de mandar elas virem de Uber. Que o coronavírus sirva, pelo menos, para dar uma lição de solidariedade a todos. No coronavírus não há preto, não há branco, não há pobre, não há rico. E nenhum de nós estamos acima de algo muito maior, que são as leis divinas. Nós divulgamos todas as ações da FENATRAD através do site fenatrad.org.br e encerra-se neste momento a rede FENATRAD Contrax. Muito obrigado, fiquem com Deus. Que a quarentena continue mantendo só as pessoas que sempre foram privilegiadas. Quarentena é para todos e todas, é para todo ser humano, não pode ter privilégios. Muito obrigado, minha presidenta. É isso, Luísa. Um abraço aí. Um abraço aí para o representante da OIT também, Zé Ribeiro. Importante a participação, Zé Ribeiro. Obrigado. Organização Internacional dos Trabalhadores.